Eu sou Lorival de Cirlanda. Eu sou Cirlanda de Lorival. Olá, você que segue o canal Missão ID, Amor e Fé. Nós estamos aqui para conversar um pouco com você. Seja muito bem-vindo. Fique à vontade para deixar aí o seu comentário, para interagir, para perguntar. Que você sinta-se à vontade para estar curtindo o vídeo, para inscrever-se no canal se você ainda não é inscrito. Nós queremos passar para vocês algumas experiências de vida, tá, gente? Nós sabemos que, como casal, nós temos dificuldades, temos problemas, Com né? certeza. E não há um casal que não tenha seus perrenguezinhos, seus problemas, né, gente? A gente quer falar um pouco sobre isso, como vencer, né, crises no casamento. Sabemos que é um assunto um tanto polêmico. Nós queremos passar aqui 3 pontos, né, que nós entendemos como algo que é principal para que nós possamos vencer, né, crises, né? E você possa, em meio aos problemas, às suas crises, às suas lutas, você conseguir, né, driblar, passar por cima, né, romper e vencer, sabe, gente? Porque nós sabemos que temos um inimigo que tem investido muito no casamento, né? Satanás. Mas em Cristo nós conseguimos derrotá-lo, conseguimos vencer, tá bom? Então vamos falar aqui sobre esses pontos aí, né, meu filho? Com certeza. E só acrescentando, vale ressaltar que crise todos nós enfrentamos. Pois é. Mas nós precisamos aprender a lidar com a situação e vencer. Vencer, porque cada crise vem com um desafio. E se a gente não tiver pautado dentro da palavra, base, estrutura, a gente de repente é pego de surpresa. Então estamos diante de um desafio, viu? Então, vencer desafio é uma das coisas que a gente nem sempre está preparado. De repente a crise chega, principalmente quando se fala em relacionamento, em casamento. A crise vem, a discórdia vem, mas a gente precisa ter estrutura. Estar ali, ó, firmado, com os pés firmes, para poder ter base para vencer a crise. Aí eu já quero deixar para você aqui, né, essa pergunta. Como é que está o teu casamento, né? Você enfrenta crise no seu casamento, né? Então, compartilhe conosco aí, interaja conosco sobre esse assunto. Se você sempre tem dificuldade no seu casamento, nós podemos orar por vocês, né? Ajudar vocês também, né, nessa área. Então fica aí, durante o vídeo a gente vai estar deixando algumas perguntas para você poder interagir conosco, tá bom, gente? E já aproveita, gente, tá bom? Já se inscreve no canal, já deixa aquele joinha lá, aquele like, tá bom? E compartilha com pessoas, tá, gente? Você não vai pagar nada por isso, tá bom? É grátis. O primeiro texto bíblico que nós temos aqui, e vamos fazer um comentário em cima do que a gente entende. Eclesiastes 4, versículo 9, 10, 11 e 12. Olha só o que diz aqui. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Depois diz aqui o seguinte, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Tá? Então, quem foi que falou isso aqui, pessoal? Nada mais, nada menos do que Salomão. O homem que é considerado a pessoa mais sábia na história da humanidade, né? E isso ele fala no auge da sua, né, da sua sabedoria, quando ele já adquire conhecimento das realidades da vida. Então ele traz para a gente essa palavra, né, e que de fato é muito interessante. Bom, gente, o casamento, ele é tido como aquela aliança onde está o homem, a mulher e Deus. Logo, eu posso dizer o quê? Que sem Deus
nem adianta tentar, né, minha filha? A gente sabe que a gente já teve aqui problemas que, se Deus não estivesse presente, só a graça, né? Ia desabar tudo. Né? Então, sem Deus, gente, é muito difícil. Você pode concordar comigo que ser casado não é tão fácil. Casamento não é algo assim tão fácil. E sem Deus, sem Cristo no barco para apaziguar a tempestade, se torna muito mais difícil ainda, pessoal. Então, qual é o primeiro princípio aqui? Deus precisa estar no centro do nosso relacionamento. Eu e você, nós precisamos trazer Deus para dentro do nosso casamento. Ele tem que fazer parte da nossa vida conjugal. Ele tem que fazer parte dos nossos planos. Ele tem que fazer parte dos nossos pensamentos, dos nossos projetos, né? Nós estamos mesmo aí com projetos maravilhosos, né? Estamos todos os dias, né, filho, orando, apresentando ao Senhor, falando com Deus, tá? Porque o que Deus quer para mim, para você, como casal, é o melhor, gente. É o melhor. Imagina só, Deus é pai. Será que Ele, como pai, vai querer para os seus filhos o pior? Não. E você é filho de Deus, você é filho de Deus. Então, o casamento, ele foi instituído por quem? Por Ele, por Deus. Então, é da vontade de Deus que você, como casal, esteja bem, esteja feliz, que seus projetos de vida possam fluir, que você possa prosperar, que você possa crescer, que você possa ser feliz na vida. Então, é propósito de Deus. Então, primeiro ponto que eu posso destacar aqui é: traga Deus para o seu casamento. Convide Ele para estar com você. Em todo tempo, permita que o seu Deus esteja com você nesse barco. Porque se Ele estiver com você, eu tenho certeza que você vai vencer qualquer que seja o conflito dentro do seu casamento. Ai de nós se não fosse o Senhor conosco, né? É como diz a Bíblia: ora diga, ó Israel, né? Se não for o Senhor conosco, o que seria de nós, né? Então, como casal, nós temos problemas, nós temos também nossos perrengues, né? É natural, mas vocês cristãos, sim, gente, nós somos seres humanos, né? Somos seres humanos, né? Então temos problemas, mas o Senhor sempre nos dá vitória. E se estamos hoje aqui, não é porque nós somos, né, cristãos apenas, não é porque nós somos melhor do que ninguém, não, é porque o Senhor sempre esteve no barco quando a tempestade veio para fazê-lo, né, virar e destruir. Mas Deus, Ele é fiel e vai estar sempre conosco, gente. E também podemos fazer uma observação aí do amor de Deus, né? Que Ele nos ama de uma tal forma que mesmo dentro dos nossos erros, dentro das nossas imperfeições, Deus, Ele continua ali. Não, por aqui não dá certo, volte para cá. Então, o que é que a gente precisa nessa hora? Discernimento. Buscar discernimento de Deus, o que é que Deus tem de melhor para mim, para você, para o nosso casamento, para o seu casamento. O que é que Deus quer de melhor? Se você está dentro de uma luta, se você está passando por uma prova, que você chegou até a se questionar: meu Deus, o porquê disso? Geralmente, quase todo mundo já fez essa pergunta para Deus. O porquê, o para quê? É a melhor pergunta que você deve fazer, que nós devemos fazer. Para quê? Porque de repente Deus tem um propósito com aquilo ali. A luta, na maioria das vezes, vem para que a gente esteja nos aperfeiçoando, para que Deus esteja nos preparando para enfrentar uma batalha ali na frente, para passar por um problema ou ajudar alguém ali na frente. Então, Deus sempre nos dá o melhor. Sempre que a gente precisa, Deus, Ele está presente. Mesmo dentro das minhas fraquezas, dentro das minhas limitações, dentro dos erros que eu sei que são muitos, mas Ele tem tido misericórdia para comigo, para com você, para com nós. Porque se não é Deus, quem seria eu? Quem seria nós? Nada. É isso aí. Vamos para o próximo tópico, né? Vamos para o próximo. Está no livro de Gênesis,
capítulo 2, versículo 24. Eu já deixei marcadinho aqui. Gênesis 2, 24. Diz o seguinte: por isso o homem deixará pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só, uma só carne. Bom, gente, quando nós nos casamos, né, como diz aqui a Bíblia, né, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Aqui fala de uma aliança, tá, gente? É a aliança. Então, a aliança é um compromisso, né, que você faz com outra pessoa, no caso de um casal, entre o homem e a mulher. Então, para que nós possamos vencer as crises no casamento, eu tenho que ter essa consciência, nós temos que ter esse entendimento de que você está dentro de uma aliança, inserido em uma aliança, né? Aliança esta de que o que é meu é teu, o que é teu é meu, a sua vida é minha, a minha vida é sua, tá? Então não tem essa questão de o meu é meu, o teu é teu, não existe isso, tá? Uma aliança de que um vai cuidar do outro, né? De que vamos amar um ao outro, independente de qualquer circunstância, tá, gente? E aqui também eu quero falar acerca de um comprometimento, um compromisso, tá? Eu preciso estar comprometido com o meu casamento, né? Com aquilo que eu prometi para minha esposa, diante de várias testemunhas, diante do nosso Deus, num dia em que nós nos casamos. E essa esposa, a minha esposa, ela vai se apoiar nesse meu comprometimento, naquilo que ela tem em mim como suporte. Logo, se eu como homem não sou comprometido, ou ela como esposa não é comprometida com seu marido, fica uma lacuna. E Satanás, ele gosta disso, é aí que ele entra, é aí que as situações começam a acontecer. Então, pessoal, é importante você entender que dentro de um casamento é preciso que haja compromisso, comprometimento. Hoje nós estamos vivendo tempos banais, onde ninguém se compromete com ninguém, sabe? Onde o marido hoje deixou a sua posição de homem, de marido, né? Não se compromete com o cuidado com a família, com a esposa, com filhos, né? Não é mais aquele homem que sustenta o lar. Então ficou algo muito vago e Satanás tem trabalhado muito sério nesse ponto. A esposa, ela deixou de ser comprometida, deixou de fazer o papel de esposa. Então, gente, nós precisamos, né, retomar, né, esse princípio para o casamento, tá, gente? E é muito bom quando a gente se compromete, quando a gente assume esse papel dentro do nosso casamento. Verdade. Vamos para o próximo ponto, isso, que está lá em Efésios, no livro de Efésios, 5, capítulo 5, versículo 22, que nos diz: esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Diante de Deus é muito fácil, eu obedeço, eu faço como Deus quer, como Deus manda. Mas quando eu me refiro ao meu próximo, ao meu cônjuge, na maioria das vezes eu não quero me sujeitar. A sujeição aí já pesa, já fica mais difícil. Mas a Bíblia diz que é preciso sujeitar. A mulher está sujeita ao marido. Eu confesso a você, mulher que está aí, que não é fácil. Mas é preciso, se você quer ser uma esposa fiel e obediente a Deus, você cumprir esse papel. Na maioria das vezes você pensa que a razão é minha, eu estou com razão. Não é assim, porque eu sei que não é assim, a razão é minha. Mas nem sempre a gente pode agir dessa forma. Aqui a Bíblia me diz: sujeitai, sujeita, eu estou sujeita. Eu preciso, assim como eu sou diante de Deus. Diante de Deus, eu tenho o direito de questionar alguma coisa?
Ele como Senhor, como superior, como o dono, como o Criador do céu, da terra, do mar, do universo, de tudo que há. Como soberano, como eterno, como Senhor da minha vida, como dono de tudo. Tudo é dele, pertence a ele, veio dele. Eu tenho o direito de questionar alguma coisa? Não. Diz que é preciso que a mulher esteja sujeita ao marido como ao Senhor. É um texto bíblico onde é uma realidade da vida do casal. Eu diria o seguinte, que a esposa, ela não tem um entendimento claro do que significa sujeitar-se ao seu marido. Ela não entende que a bênção de Deus para o seu lar, para o seu casamento, está justamente nesse ponto. Ela não entende que quando ela se sujeita ao seu marido, o amor desse homem, ele se duplica, ele aumenta por ela, sabe, pessoal? Eu não estou falando aqui de um homem, né, que anda errante, Errado, né? que faz mundo de coisas erradas. Eu não estou falando aqui desse tipo de homem, estou falando aqui do homem que é um homem zeloso, é um homem cuidadoso, é um homem que é honesto, é um homem que é fiel. Estou falando aqui desse tipo de homem. Mas vamos lá então, pessoal. O texto bíblico, ele fala... Eu vou ler só aqui para a gente ter esse entendimento melhor, tá, gente? Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. É como ao Senhor, como ela falou aqui, tá, gente? Porque o marido é a cabeça da mulher, versículo 23. Como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo, tá? Pessoal, imagina você, uma casa sem direção, um carro sem direção. O que é que vai acontecer com esse carro, pessoal? Uma empresa sem um chefe, sem direção, né? Em tudo na vida Deus colocou, gente, alguém para conduzir, para dirigir, sabe? Alguém para chefiar, não tem para onde correr. Se o seu lar hoje está sem direção, certamente, me desculpa te falar, o seu lar não vai bem. Eu tenho plena certeza e posso falar isso com plena convicção. Mas se o seu lar tem direção, se o seu lar tem um cabeça, se você, esposa, tem esse entendimento de que seu esposo é o cabeça do seu lar, não é você se sujeitar como se fosse estar debaixo dos pés do seu marido. Não falamos disso aqui, pessoal. Falamos de algo de acordos, falamos de algo onde marido e mulher se completam, se unem, decidem, discutem, e na hora que não acham um consenso, a palavra do marido, ela vai prevalecer. Com certeza. Não é a palavra da esposa que vai passar por cima, que vai romper. Não. Eu sei que tem hora que... Mas eu estou falando aqui desse princípio bíblico, tá, gente? E o interessante, pessoal, é o seguinte, é que a Bíblia diz também, no próximo versículo aqui, eu quero ler para vocês aqui, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo, olha aqui, em tudo, sujeitas a seus maridos. Agora vem aqui outra coisa, pessoal, versículo 25, ó. Aí agora que vem a bênção. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém? Então, quando é que esse marido, ele vai renunciar à sua própria vida, vai dar a sua vida pela sua esposa? É quando essa esposa também é sujeita ao seu marido. Quando é que esse marido, ele vai dedicar toda a sua vida, todo o empenho para com essa esposa, para com essa família? Quando ele tem uma esposa sábia, uma esposa que considera, que respeita, que ama, que honra esse marido, que valoriza esse marido, que sabe que ele está trabalhando, mas quando volta em casa, ele vai precisar de uma boa alimentação, de carinho, de afeto, de afago, sabe, pessoal? Então eu estou falando aqui de um casal que tem esse entendimento, que se completa um ao outro, que cuida um do outro. Então, esposa, o sujeitar-se ao seu marido não é mais pesado do que dar a vida pela esposa. A parte pesada Deus deu para o homem.
a esposa ele fala apenas sujeitem-se ao seu marido, porque eu vou abençoar seu lar quando isso acontecer. Mas ao marido ele diz, amai e dê a sua vida por ela. Homens, maridos, ouça essa palavra. Ame sua esposa e dê a sua vida por ela. Faça tudo que você puder por ela. Nós temos uma coisa conosco, a gente sempre sai, a gente sempre passeia, a gente viaja, sabe? A gente curte a nossa vida como um casal, sabe? Porque a gente entende que é necessário, né? Ela sabe o quanto eu cuido, ela sabe o quanto eu a honro, ela sabe o quanto eu me dedico, porque eu entendo que esse papel é meu, sabe, pessoal? E a esposa, quando o homem ele se coloca nessa posição, ela tem mais facilidade de sujeitar-se a ele, correto? Né? Quando é um cara tirano, quando é um cara duro, um cara ruim, sabe? Fica difícil para a esposa se sujeitar a esse marido. Mas quando ele é uma pessoa que se dedica, que ama, que zela, que honra, sabe? Fica bem mais fácil para essa esposa ser sujeita, amar e honrar a esse marido. Tá, pessoal? Então, gente, nós queríamos tratar desses 3 tópicos para que você possa, né, se familiarizar com essa palavra, se observar por ela, porque ela é maravilhosa, tá, gente? E está aí aberto às suas sugestões, suas perguntas, seus questionamentos, e nós certamente vamos assim estar, né, te ajudando nesse processo, tá, gente? Não somos perfeitos, né, Felipe? Com certeza. Somos falhos, somos seres humanos falhos, mas dentro daquilo que nós pudermos te ajudar, nós vamos estar aqui para isso acontecer, tá bom? Verdade. Que Deus assim abençoe a cada um. Se você chegou até aqui, meu muito obrigada. Deixa aí o seu comentário, a sua dúvida, o seu questionamento, o seu complemento, se foi proveitoso. Deixa o seu joinha e meu muito obrigada. Deus abençoe vocês todos. Até a próxima. Amém.